Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar mais um programa Sala de Opinião. E hoje estamos recebendo aqui a professora Luísa, coordenadora da odontologia da Faculdade Finca, e o professor Guilherme, coordenador do curso de odontologia da Faculdade Metropolitana. As duas faculdades trabalham em conjunto para a saúde bucal da nossa população e formando profissionais com qualidade. Bem-vindos, professores. Obrigada, doutora Aparício, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer a gente estar aqui hoje para falar sobre odontologia. Eu gostaria de agradecer ao doutor Aparício pelo convite da gente estar levando a vocês aqui no programa Sala de Opinião, né, mais esclarecimentos e mais informações importantes para a manutenção da saúde bucal. Professores, eu gostaria de... São 2 cursos, 2 faculdades, mas com uma só alma, né? Só um objetivo, a formação. Gostaria que você falasse da estrutura dos cursos aqui da Faculdade Finca e Faculdade Metropolitana. Bom, o curso de odontologia, tanto da Finca quanto da Metropolitana, ele é estruturado dentro dos 3 eixos, né, da educação, que envolvem as ciências sociais, as ciências biológicas e as ciências odontológicas. Então, os alunos têm todas as aulas das disciplinas básicas, inicialmente, e desde o início, desde o primeiro período, esse aluno também já está inserido dentro da clínica odontológica. Então, eles conseguem, desde o primeiro período, conseguem ter o contato com todos esses 3 eixos que são importantes para o desenvolvimento do acadêmico e futuro profissional. Somando ao que a professora Luísa falou, eu gostaria de assinalar que, além desses 3 eixos básicos, né, que são pré-requisitos do próprio MEC, a odontologia da Finca e da Metropolitana preza também por ter um olhar no futuro, né? A gente está em dia com as novas tendências da odontologia,
com as novas especialidades que saíram, como harmonização facial. Então, o nosso aluno tem dentro do curso a possibilidade de vislumbrar se ele vai ter uma aptidão para determinada área que está sendo nova na odontologia. Então, é um curso que tem uma base muito sólida dentro do que o MEC pede, mas tem um olhar no futuro, tem um olhar na perspectiva do mercado de trabalho, onde ele vai poder se inserir mais tarde, quando estiver formado. E uma coisa também interessante é que a Faculdade de Finca oferece o curso durante o dia e a Faculdade Metropolitana noturno. Pode fazer uma abordagem sobre isso, professores? Essa é uma grande vantagem, né, que nós temos. Assim, a gente consegue atender o público que consegue vir durante o tempo integral, que é no período da manhã e da tarde. E para aqueles que precisam trabalhar, que têm suas atividades durante o dia, eles podem estudar odontologia no período noturno. Então, essa é uma grande vantagem que a Finca e Metropolitana traz para o público. Eu e a professora Luísa primamos por fazer uma grade curricular bastante interessante, na qual o aluno pode ter um livre trânsito entre os dois cursos. Se ele optou por fazer odontologia na Finca diurno e ele quiser pagar alguma disciplina no curso noturno na Metropolitana, ele tem uma equidade entre carga horária, entre quantidade de créditos, entre o conteúdo das disciplinas. Então, isso flexibiliza muito para o aluno. O aluno que começou na Finca, que eventualmente conseguiu um emprego, uma colocação no mercado, que vai ajudar ele a concretizar o sonho dele de se tornar dentista, ele pode migrar para a noite tranquilamente, sem nenhum problema, a qualquer hora que ele quiser. Não terá prejuízo com relação à grade, nenhum prejuízo, né? Na sua grade curricular, no andamento do curso dele. Um aluno que vier das nossas unidades do interior, se vier, né, de outra unidade... Isso é importante para Vilhena e Jaru aí estar atento, né? Justamente. Caso vocês queiram vir para a capital, nós vamos recebê-los aqui de braços abertos, a grade curricular é a mesma, né? Então, a gente visou fazer um curso ágil, um curso que atenda às necessidades de cada aluno, uma vez que, às vezes, é uma mobilidade muito grande. O aluno mora no interior, ele arruma uma colocação na capital, então ele pode continuar o curso dele e até, eventualmente, conseguir um emprego. Professores, com relação, por exemplo, nós temos uma clínica, são 2 clínicas imensas, né, que oferecem vários serviços e extremamente bem equipadas, modernas, bonitas, né? Parece até um salão de festa, né? A recepção das clínicas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, não só dos serviços que são oferecidos para a população, mas também das nossas clínicas. Hoje as faculdades Metropolitana e Finca, elas contam com o que tem de mais moderno em termos de equipamento, né? Nós temos equipes odontológicos super modernos, temos equipamentos auxiliares também, raio-x e etc, né? Isso a gente prima por ter o que tem de melhor no mercado em termos de equipamento. Mas a gente atende então uma gama de faixa etária muito grande, desde bebês, na clínica nossa de bebês, onde é feito o atendimento preventivo, instruindo as mães como escovar os futuros dentes, né, vamos dizer assim, né, preparando as crianças, condicionando as crianças para que haja uma saúde bucal, né, até a outra ponta da faixa etária, que são os nossos pacientes da terceira idade. Então, as faculdades Finca e Metropolitana conseguem abarcar todas essas faixas etárias, fornecendo um tratamento de qualidade e principalmente saúde bucal. Pode acrescentar, professor? Nossa clínica conta também com uma câmera intraoral e isso com certeza é um fator muito significativo para os nossos alunos, porque eles conseguem ver as imagens dos procedimentos realizados de forma aumentada. E isso proporciona não só para o aluno que está atendendo, mas os outros que estão em volta, eles conseguem visualizar todo o procedimento. Além disso, né, das nossas clínicas, em que a gente atende todo o público, vale ressaltar que a gente recebe esses pacientes na clínica e eles são direcionados, eles passam por uma triagem e depois eles são direcionados para as diversas especialidades, que são as clínicas de cirurgia, de prótese dentária, de dentística,
A gente também faz aplicação de flúor, a parte preventiva. Então, a reabilitação integral, total do paciente, ele consegue realizar aqui dentro das nossas clínicas odontológicas. Professores, como esse atendimento se procede? Como que eu quero ser atendido nas clínicas, né? E como que eu consigo isso? Como é que eu faço? Existe muita burocracia nesse processo? Como a professora falou muito bem, existe uma pré-triagem, né? Não existe burocracia nenhuma. A princípio, a gente quer deixar isso bem claro, a gente recebe todos os pacientes de braços abertos, mas é importante que haja essa pré-triagem para que o atendimento seja feito com maior eficácia, né? Então, a gente precisa selecionar os casos, ver os casos que melhor se adaptam a cada disciplina, e a gente vai, então, encaminhar esse paciente para aquela disciplina e ele será acompanhado por um professor responsável e que, junto com esse professor responsável, vai ser instituído um tratamento pelo aluno. Então, a qualidade, o tempo de tratamento e a execução final desse tratamento é condizente com o que há de melhor no mercado, né? Juntamente, como o senhor mesmo falou, com a qualidade que a gente tem em equipamentos, né? Que as clínicas são extremamente completas. E uma coisa que eu acho importante ressaltar também, doutor, é a parte de biossegurança, né? A parte de esterilização toda, o material nosso todo é de esterilizado, existe uma central de esterilização, isso gera uma logística muito grande para nós, para oferecer um tratamento de qualidade. Então, esse background que as pessoas não veem, às vezes, né, que vão tratar, só vem a clínica, mas não vê o que gira ali por trás, né? Então, a gente, quando vê a tratar aqui, você está sendo tratado com o que há de mais, vamos dizer assim, atualizado em termos de regras de vigilância sanitária. Isso é extremamente importante, né? A gente primar e prezar por isso, pela qualidade e pela saúde das pessoas. Em termos de atendimento, professora, a quantidade de atendimento também é bastante grande, né? E interessante que, apesar de ser um atendimento grande, como o professor falou, existe a qualidade, existe a preocupação de zelar, de cuidar pela saúde desse paciente, né? Sim, com certeza. Em média, nós realizamos 220 atendimentos a cada 15 dias. Então, é uma demanda bastante significativa. Então, se a gente, né, não tiver adequado a todos os critérios de vigilância, isso seria impossível. Então, até voltando um pouco à pergunta, né, ao questionamento anterior, o paciente que deseja receber atendimento na nossa clínica, basta ele ligar na clínica odontológica ou então chegar até a secretaria da clínica e passar alguns dados pessoais. As meninas fazem o agendamento desse paciente e aí eles vão para uma clínica de triagem. Uma outra possibilidade são para aqueles indivíduos, os pacientes que estão com dor. Para esses pacientes, a gente tem uma clínica específica, que é a clínica de urgência. E aí, o paciente não passa por uma triagem, ele é atendido naquele momento e aí o tratamento visa especificamente tirar a dor do paciente. Professores, é horrível, né? Eu acho que eu já passei por isso, os senhores devem ter passado também, né? Você sentir uma dor imensa e não ter um local para ser atendido naquela hora, principalmente por falta de informação, por falta do próprio serviço, você não tem quem procurar. Isso, vocês devem ter passado também por isso na vida, né? Com certeza, eu acho que né, a chamada dor de dente, né? É uma das piores dores que existe, né? E a gente, sensível a isso, né? Que a gente acha importante isso, igual o senhor falou também, né? A gente está aqui agora disponibilizando esse serviço, né? Eu acho que as pessoas também procurarem com antecedência para não chegar a um ponto, né, de fazer a prevenção, né? Uma prevenção, justamente. A professora Luísa falou muito bem, basta ligar para a clínica, né? A gente pode disponibilizar aqui os telefones, ou comparecer pessoalmente, não existe nenhuma indicação, você não precisa trazer nenhuma carta, nem nada disso. Basta você se prontificar, vir aqui. Como eu falei, a gente tem que fazer uma triagem prévia, mas assim que o seu caso se encaixar dentro das nossas clínicas, a gente está prontamente, né, disponível a atendê-lo. É um serviço oferecido pela Faculdade Finca e Faculdade Metropolitana. Não precisa de indicação de ninguém, você pode vir e será muito bem atendido aqui em nosso serviço. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos.
Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião, aqui com os professores coordenadores dos cursos da Faculdade Metropolitana e Finca. Professores, reabilitação dentária, né? O que se pode se fazer, como que como se procede esse processo e como procurar os serviços? Bom, muitas vezes os pacientes que procuram a clínica, eles vêm com uma queixa principal. Então, o atendimento do cirurgião dentista envolve principalmente em resolver o problema daquela queixa principal do paciente. Mas a gente não pode deixar, né, de lado que muitas vezes esse paciente, para resolver aquele problema principal dele, ele tem vários outros tipos de procedimentos odontológicos que precisam ser realizados para que ele tenha a satisfação do tratamento que ele vai receber. Então, muitas vezes o paciente vem pedindo para realizar uma extração dentária e a gente consegue salvar aquele dente. Então, a gente consegue explicar para o paciente que aquele dente não precisa ser extraído, que a gente consegue realizar um tratamento de canal, colocar um pino e uma coroa naquele dente. Então, a gente tem várias possibilidades e aí o paciente sai muito mais satisfeito. Então, a nossa reabilitação, ela envolve os procedimentos restauradores, né, que são as restaurações feitas com resina. Isso são os tipos, né, de reabilitação? Isso, são as restaurações feitas com resina, as próteses dentárias. Então, a gente tem tanto as próteses totais para os pacientes desdentados, as próteses parciais removíveis, prótese fixa. Então, dependendo de cada um dos casos, a gente consegue reabilitar um paciente para cada um desses tipos de próteses e restaurações possíveis. Em tempo não muito distante, professora, eu sentia uma dor, né, assim, estou que não aguento mais, eu quero extrair, né?
Isso era algo assim, isso não faz muito tempo que acontecia, né? Complementando um pouco a resposta da professora Luísa, né, a gente entende o tratamento como uma visão, vamos dizer assim, geral, né? Tratar o paciente no todo, não naquela demanda única que ele está tendo, mas a gente tem disciplinas que são clínicas integradas, onde o paciente é avaliado na parte canal, na parte de restauração, na parte de prótese. Então, a reabilitação bucal envolve todas essas áreas em conjunto. Então, nós temos no mesmo momento ali, com aquele paciente, vários professores de diferentes áreas promovendo, então, essa reabilitação. Então, para que todo mundo que está nos vendo agora entenda, quando ele vai reabilitar, ele vai fazer canal, ele vai extrair eventualmente algum dente que não tem mais solução, e é feito um tratamento amplo, completo, abrangente. É isso que a gente entende, né? A gente precisa devolver para aquele paciente a saúde bucal. Então o senhor classifica quais são os tipos de reabilitação bucal? Como que o senhor faria esse tipo? São quantos? A gente teria a reabilitação bucal, dependendo dentária, né? Basicamente ao nível de, não na faixa etária, mas numa parte mais voltada para a complexidade dos procedimentos, né? Então, às vezes a reabilitação bucal envolve só restaurações, às vezes tem que ter alguma reposição protética, às vezes compreende tratamento de canal e até implantes, né? Então a gente eventualmente pode conseguir fazer implantes e reabilitar esse paciente totalmente. A perspectiva que a gente passa aqui para o paciente é que ele, às vezes, como a professora falou, vem com uma demanda única, né? Um dente que está doendo, como o senhor falou, uma dor lancinante, mas a gente mostra para ele que existem outros problemas e que esses outros problemas precisam ser tratados para que ele tenha uma saúde bucal. O conceito de saúde bucal não é simplesmente você acabar com a dor, mas é você promover uma saúde dentro da boca do paciente como um todo, né? Extraindo um dente que não está bem, colocando uma prótese, promovendo uma mastigação correta, né? Então a reabilitação envolve todas essas áreas. Professor, você não acha que falta um pouco mais de informação para que a nossa população possa realmente cuidar mais da sua saúde bucal? Não deveria ter mais campanha nesse sentido de informação, porque muitas vezes nós passamos despercebido um pequeno problema e acaba com grandes problemas na nossa saúde geral, né, sistêmica, né? Com certeza, a falta de informação é um fator bastante agravante dos problemas bucais. Tanto que, como o professor Guilherme falou, nessa clínica que a gente tem integrada, a gente reabilita o paciente como um todo e a gente tem uma sequência de tratamentos. Dentro dessa sequência de tratamentos, o ponto inicial é realizar uma profilaxia, que é uma limpeza da boca do paciente, uma raspagem, se esse paciente precisar. E depois que a gente tira todo aquele acúmulo de placa, tudo aquilo que provoca as doenças bucais, principalmente cárie e doença periodontal, é que a gente continua com o tratamento reabilitador, fazendo as restaurações, a endodontia, prótese. Então, a gente percebe na clínica que os pacientes são muito carentes de informação. Muitas vezes eles desconhecem, por exemplo, que precisa higienizar a língua. E a língua é um fator retentivo, né, de alimentos e se esse alimento fica ali por muito tempo, acaba provocando, sim, mau hálito, acaba provocando o acúmulo de placa nos dentes e, consequentemente, leva ao aparecimento da cárie dentária e desenvolvimento de doença periodontal. Complementando um pouco a resposta da professora, justamente a falta de informação que é um dos principais, vamos dizer assim, os obstáculos que a gente tem, que a gente identifica na clínica, né, com relação à saúde bucal. Uma das coisas que eu acho assim, impressionantes, por exemplo, a própria escovação, né? Se a coisa pessoa, simples, né? Coisa simples, uma coisa que é de baixo custo. A gente vê uma queda gradual do CPOD no Brasil ao longo dos anos, né? E a gente atribui essa queda ao dentifrício fluoretado, ao uso de pasta fluoretada, né? Então, quer dizer, a eficácia disso é comprovada, né? A gente, como dentista, a gente não quer mais cárie, a gente quer mais prevenção, a gente quer mais saúde bucal. Então, a gente passa um recado aqui, né? Escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia, usar fio dental, são coisas simples de se fazer, que tem um custo muito reduzido, né? E que está acessível a qualquer pessoa. A gente vê no Brasil
cada vez mais a população aderindo a essas práticas, vamos dizer assim, né? A população brasileira é muito consciente disso, mas a gente não deixa de querer reforçar isso, né? De que é necessário escovar, passar o fio dental e comparecer ao dentista a cada 6 meses. Professor, em termos de, geralmente as pessoas querem fazer extração e fazer um implante, ou precisa fazer uma extração, todo mundo pode fazer implante? Nem todo mundo pode fazer implante. A gente sempre precisa fazer uma anamnese daquele paciente, são feitos alguns exames radiográficos, algumas tomografias, e aí a gente precisa avaliar se esse paciente pode receber um implante ou não. Isso depende da quantidade de osso que ele tem na boca, da espessura desse osso, e aí sim são feitas as indicações para receber um implante para substituir, né, um elemento que foi perdido. Porque esse implante também, eu posso perder o implante se não for feito bem feito e não foi indicado, né? Com certeza. Os implantes, muitas pessoas acham que a gente não perpétuo. perde implante, né? Que ele é para sempre, mas na verdade quando um paciente coloca o implante, ele precisa ter os mesmos cuidados que ele tem como um dente normal. Precisa escovar. Não precisa, doutor. É implante, não precisa. Há esse desconhecimento, né? Então, quer dizer, não quer escovar, fazer a escovação correta, não quer usar o fio dental e acaba prejudicando a sua saúde novamente, né? Pode acontecer uma doença que se chama periimplantite. Então, é o acúmulo de placa ao redor dos implantes, leva a uma perda óssea e aí, consequentemente, o paciente pode perder, sim, esse implante. Então, por isso que precisa cuidar, sempre remover a placa com escova e fio dental e visitas periódicas ao cirurgião dentista. Alguma colocação, professor? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que hoje uma grande demanda da população são os implantes, né? A gente viu uma popularização dos implantes, e eu acho uma coisa positiva, mais acesso, o custo tem diminuído muito, e muitos dos que estão nos escutando agora, nos vendo, estão com essa dúvida: será que eu sou candidato a colocar um implante? Como a professora falou muito bem, uma das coisas mais importantes é fazer uma anamnese bem feita e principalmente avaliar a condição óssea do paciente, né, se existe suporte para se colocar o implante. A fixação do implante inicialmente é uma fixação mecânica, depois ela passa a ser através de uma osteointegração. O que acontece? O osso cresce, ele prolifera, as células invadem aquele parafuso, aquele implante e retém o parafuso lá dentro. Então é preciso ver se o paciente tem capacidade de reter o implante no primeiro momento, né? Então, procure o seu dentista, se quiser nos procure aqui, nós estamos à disposição, faça uma tomografia para avaliar a quantidade de osso e aí proceda o implante. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608.
As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com o Sala de Opinião e o nosso assunto é odontologia. Professores Guilherme, professora Luísa, uma das queixas às vezes, estou com um problema grave do siso, meu dente do siso, eu não tirei meu dente do siso, o dente siso, né? E todo mundo tem que tirar o dente siso? Nem todo mundo precisa tirar o dente do siso, né? O dente do siso, ele também tem o nome de terceiro molar. E a gente, na verdade, existem as indicações para a remoção desse terceiro molar. Então, primeiro, o dentista vai observar se o dente do paciente, o terceiro molar, que é o dente do siso, não está em função. O que é esse dente não estar em função? A gente precisa saber se ele irrompeu na cavidade, né? Se ele aparece dentro da boca do paciente e se ele, quando o paciente morde, se o dente de cima, se o siso do arco de cima encosta com o de baixo. Se os dois estão encostando, o de cima com o de baixo, significa que esse dente está em função, então não tem necessidade de tirar. Então, se o paciente consegue higienizar bem, passar o fio dental, enfim, manter esse dente saudável na boca, não há necessidade de tirar. Agora, se o dente do siso irromper na cavidade, ou seja, aparecer na cavidade, e ele não tiver o oposto, né, o de cima ou o de baixo, aí sim o paciente precisa remover. E uma outra possibilidade também é se esse dente não irromper, se ele ficar debaixo do osso, que a gente só consegue observar quando a gente faz aquela radiografia panorâmica, que é aquela da boca toda que aparece. Então, quando o dente fica incluso, ele não irrompe na cavidade, aí sim também existe a necessidade de tirar, porque senão podem aparecer alguns cistos ao redor desse dente, enfim, e provocar algumas complicações. Alguma colocação, professor? Eu acho que a professora colocou muito bem, né? Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: dente foi feito para mastigar. Então, se o dente não está em oclusão, como a professora falou, às vezes o paciente tem uma dó, né, de tirar aquele dente, a gente fala com ele, não, mas esse dente seu não tem o que trabalha com ele em cima, nós vamos ter que tirar. Aí ele, mas eu não quero tirar, mas o dente ali pode ser um nicho de cárie, né? Se ele não tiver uma dificuldade de higienizar, então é preciso que todo mundo que está nos vendo agora entenda isso. Se você tem um terceiro molar, ele não está sendo usado na sua mastigação, presta atenção, se você usa ele para mastigar, ele deve ser retirado. Ele não está em oclusão, né? Ele pode ser um nicho de cárie e mais tarde dar algum problema para você. A extração do siso, ela é mais difícil do que a extração de qualquer outro dente? Eventualmente sim, né? É um dente que tem um posicionamento muito, vamos dizer assim, a gente chama distal. Né? E isso dificulta um pouco o acesso, né? Como a professora falou muito bem, os chamados inclusos que estão ainda dentro do osso exigem uma perícia e muitas vezes é aconselhável você procurar um especialista. Né? Essas extrações são mais complicadas, demandam uma habilidade maior por parte do profissional, então a gente sempre encaminha um paciente para um especialista. Né? Professor, e quem eu necessito, por exemplo, geralmente o paciente chega num consultório, precisa de um tratamento de canal. O que leva ele a procurar um dentista para tratamento de canal? Ele já vem, logicamente, direcionado ao seu serviço por outro profissional da área de saúde. E o que é um tratamento de canal? Bom, o dente, ele tem um dos dois tecidos mineralizados que a gente tem no corpo, juntamente com o tecido ósseo. Né? Então, o dente ele tem dentro uma estrutura chamada polpa dentária.
A polpa dentária é responsável não só pela formação do dente também, onde a gente vai ter células que formam o dente, né, odontogênicas, mas também pela toda a manutenção da vitalidade do dente. Se uma cárie ela se prolonga por muito tempo, ou algum evento mais decisivo, tipo uma fratura dentária, atinge essa polpa é inflamada, ela precisa ser retirada. Né? Essa polpa inflamada pode causar uma dor lancinante, que é a chamada dor de dente, que a gente conhece. Então, quando o paciente já procura com uma indicação de canal, é porque realmente a polpa está condenada. É preciso retirar aquela polpa e substituir aquele conduto, aquele canal onde ela estava, com material restaurador. Esse procedimento de retirada da polpa, de adequação dos canais e de inclusão de material obturador lá dentro, a gente chama de canal, fazer o canal. Né? Aquele dente precisa então de uma superfície nova para mastigação, a gente coloca um núcleo e em cima do núcleo vem aquela capinha que todo mundo vê na boca, né? A capinha que todo mundo mastiga, que é a coroa. Então a coroa pode ser de metaloplástica, pode ser uma coroa de porcelana. Então hoje a gente vê uma tendência muito grande das pessoas querendo uma estética melhor. Né? A gente tem hoje coisas muito modernas em termos de coroa. Né? A gente tem zircônia pura hoje, que é uma coroa toda feita num único bloco. E esse bloco é feito computadorizado, então é feito através de uma fresa. Você joga no computador, ele faz através de um processo de torneamento toda a escultura dessa peça. Então a odontologia hoje está muito moderna nessa parte, né? De devolver para o paciente essa estética e essa função que ele perdeu. Uma coisa interessante que se vê uma evolução muito grande nesse tratamento de canal alguns anos atrás, para fazer um tratamento de canal demorava um tempo exorbitante, né? Era algo assim, talvez até meses, para fechar novamente. Hoje, isso facilitou de uma forma que a gente até fica surpreso de ver como se faz um tratamento de canal tão rápido e tão eficiente, né, professor? Como foi essa evolução? Hoje, a gente ainda utiliza os instrumentos manuais para realizar o tratamento de canal. Mas ele não, dependendo de cada caso, né, se, por exemplo, a gente não tem uma lesão que atingiu o ápice do dente, que é lá embaixo na raiz, e a gente não precisa ficar trocando a medicação, muitas vezes o aluno consegue realizar esse tratamento de canal em uma sessão única, principalmente se ele usar os instrumentais que são rotatórios, né? Então, existem algumas limas, o material que os alunos utilizam para fazer o tratamento de canal são chamadas limas, e antes elas eram manuais, então toda a instrumentação do canal era feita manualmente. Hoje não, hoje eles conseguem fazer com essas limas acopladas a um instrumento rotatório, e aí o tratamento de canal pode ser realizado em uma sessão única. Reduziu. Qual o tempo de redução? Dá para fazer uma avaliação com relação a isso? Olha, é bastante significativo, né? Porque agora o paciente não precisa, ele retorna para fazer a manutenção, mas hoje em 1 hora você consegue fazer o canal de um molar que tem 3 raízes e antigamente isso com certeza era feito dentro de 1 mês, então melhora para o paciente que não tem que se deslocar até o consultório várias vezes, melhora para o cirurgião dentista que consegue resolver o problema de uma forma muito mais rápida. E como resolver, professor? Nós vamos continuar aqui, mas curiosidade, né? O medo do dentista, né? O cirurgião dentista apavora, né? a garotada. Tem uns marmanjos também medrosos, né? Tem uma dentista que fica apavorado. Hoje também isso facilitou muito, não precisa ter aquele medo. Eu só em pensar em ouvir aquele barulho eu ficava apavorado, né? Infelizmente existe uma relação, né, até na mídia, entre dentista e dor. Né? E a gente lamenta muito porque a gente vê hoje, como a professora falou muito bem, a evolução da odontologia, né? A gente tem até a injeção de anestésico por máquinas que são extremamente sensíveis. Totalmente diferente, né? Facilita muito. Mas uma coisa que eu acho importante alertar os pais é o seguinte: leve o seu filho cedo ao dentista, para que ele seja condicionado cedo a não ter esse trauma de dor, né? Então a gente está evoluindo. Porque o próprio pai, né? Eu acho que o pai apavora, né? Porque com certeza. Viveu uma geração bem antiga, então, quer dizer, os seus filhos
vai ter essa influência, né? É, uma experiência num dia que seja até para visitar o dentista, ou fazer uma limpeza, né? Um procedimento que não gere dor nele, para ele ver que realmente ali não é um ambiente que vai ser hostil a ele. E esse condicionamento começa desde cedo, né? Então as pessoas, quando começam a aprender isso desde criança, mais tarde vão ter uma resposta muito mais positiva ao dentista, né? Então a gente vê que a odontologia está caminhando muito mais no sentido de um tratamento menos doloroso, né? Um avanço extraordinário. Mais rápido, né? E a gente está, vamos dizer assim, up to date aqui na Finca e na Metropolitana nesses tratamentos, né? Como a professora falou, nos instrumentos rotatórios, nas técnicas mais rápidas, né? No que a gente pode colocar no nosso aluno quando ele sair no mercado de trabalho, né? Para oferecer isso para o paciente dele. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião, falando sobre odontologia, cuidados, né? E a necessidade de uma prevenção, a importância da prevenção e do serviço que é oferecido aqui pela Faculdade Finca e Faculdade Metropolitana. Doutor Guilherme, com relação a aparelhos, houve um período de muita moda do aparelho e esses aparelhos realmente ganharam destaque, mostraram a sua eficiência, mostraram a sua importância, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quem deve usar aparelho, como usar aparelho e se é realmente recomendável todas as pessoas usarem, quem deve usar aparelho. Bom, como o senhor falou muito bem, houve uma evolução muito grande com relação aos tipos de aparelhos hoje, né? A gente tem uma gama de aparelhos. Antigamente a gente tinha basicamente um aparelho metálico, né? Com elastique, que a gente fala com aquela amarração feita incomodava, né? Com liga de elásticos, né? Vamos dizer, de 80 para cá, de 1980 para cá, né? Que são os aparelhos mais modernos. Na década de 2000, 2010, começaram a aparecer os aparelhos de porcelana, os aparelhos de safira. São aparelhos mais estéticos, né? Isso já melhorou muito o tratamento, porque o impacto que o paciente tem, né?
Às vezes a gente está tratando um juiz, está tratando uma pessoa que lida com o público, que trabalha em televisão e também em meio de comunicação, então para ele usar aparelho é mais tranquilo. Hoje a gente está numa terceira evolução, aí, vamos dizer, né, com os alinhadores, que são aparelhos que na realidade não usam mais brackets e nem fios, né? É feito um escaneamento da boca do paciente, né? Esse modelo digital é jogado dentro de um computador, esse computador gera um modelo digital, esse modelo é esculpido e é feita uma moldeira a partir de uma simulação da movimentação até a posição ideal. Então o que acontece? O dentista recebe uma série de moldeiras movimentando os dentes do paciente até onde ele precisa de movimentar. É lógico que esse tratamento ele tem um uso limitado. A gente não pode usar os alinhadores em todos os tipos de tratamento. Mas vamos dizer assim, né, em uma certa porcentagem limitada, onde você tem uma movimentação dentária menor, você pode fazer uso desses alinhadores. Eles são mais confortáveis, né, eles acumulam menos alimentos, né, eles propiciam uma estética melhor, então o uso pode ser adequado. Professor, doenças sistêmicas, né, e o atendimento odontológico, diabetes e assim por diante. Como procede? Quais são a precaução que devemos ter? É muito importante quando o paciente chega na clínica, ele passa por um procedimento que a gente faz que chama anamnese. E nessa anamnese ele precisa relatar para a gente qualquer doença que ele já teve ou que ele convive, né? Então, por exemplo, o paciente diabético, ele necessita de alguns cuidados específicos. Dependendo do quadro, né, da glicemia desse paciente, se estiver muito alta, por exemplo, a gente não pode realizar alguns procedimentos cirúrgicos. Alguns procedimentos eles só vão ser realizados, principalmente se forem mais invasivos, eles só podem ser realizados a partir da realização de uma profilaxia com antibióticos. Então, a gente precisa de ter um cuidado especial. As informações são muito valiosas, né, do paciente para o profissional, né? Sim. Muitas vezes corre até risco por informar errado, né? Isso. Então, ou deixar de informar, né? Com certeza. Então, por isso é muito importante o paciente relatar e muitas vezes o paciente não sabe que tem essa doença. Nós já tivemos aqui na clínica, né, um paciente que chegou com um quadro bastante específico de paciente diabético, ele não sabia que tinha diabetes, nós suspeitamos, encaminhamos ele para realizar alguns exames e ele descobriu que tinha diabetes aqui durante o nosso atendimento. Então, o cirurgião dentista tem um papel muito importante na saúde geral, né, do indivíduo. Então, esse paciente ficou muito feliz com o nosso atendimento e há quanto tempo, né, que ele tinha essa doença e ninguém nunca até então tinha suspeitado. Então, é muito importante a gente saber porque a partir do momento em que a gente tem o conhecimento, a gente tem as abordagens específicas para esses pacientes. Professor, e quais são as principais doenças bucais que no dia a dia, né? Quais são as principais que mais fácil diagnóstico, que convive com o cirurgião dentista? Bom, as principais são a cárie dentária, né? A cárie dentária ela acontece por causa do acúmulo de placa durante muito tempo, associado a alguns fatores. A gente fala que a cárie ela é uma doença multifatorial. Eu preciso ter uma dieta rica em açúcares, acúmulo de placa e que essa placa que ela fique ali por bastante tempo. Então, a cárie dentária com certeza é a doença bucal número 1. A gente tem também as doenças periodontais, erosão dentária. A erosão dentária, a gente teve um aumento considerável dessa doença atualmente, porque muitas pessoas começaram a utilizar, né, utilizar mais alimentos ácidos a partir da dieta. Então, a erosão ela é provocada por causa de uma desmineralização do esmalte a partir de substâncias ácidas. Então, esse ácido pode vir de fatores externos da alimentação, por exemplo, tomar suco muito ácido de limão, laranja,
Quem faz muita dieta hoje que tempera a salada com limão, então essas pessoas estão expostas aos ácidos que a gente chama de ácidos extrínsecos. E também a erosão dentária pode ser causada por ácidos intrínsecos, que é a presença do ácido do estômago na cavidade bucal. E isso acontece em indivíduos que têm refluxo gastroesofágico, indivíduos que têm algumas doenças nutricionais, por exemplo, bulimia e anorexia. Então, como a gente tem hoje um quadro importante aí dos adolescentes, né, de indivíduos que estão muito ligados com a estética, acabam levando a um prejuízo, né, além da saúde geral, por conta dessas duas doenças, também tem um prejuízo bucal. Professor Luiz, professor Guilherme, com relação ainda à estética, falou em estética, e é algo também importantíssimo e que tem uma grandiosidade muito grande, né, da odontologia e para as pessoas, para todos nós, né, cuidar da estética. A estética em odontologia, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, da importância da estética, né? Eu acho que a odontologia contribui de maneira decisiva com a estética da pessoa, né? A gente vê hoje uma nova especialidade surgindo na odontologia, que é a harmonização facial, e a odontologia migrando cada vez mais para essa área de estética, né? Então a gente vê hoje que a harmonização facial é capaz de corrigir alguns tipos de acentuação de narizes, né? Que tem um pouco de correção nasal, né? Do perfil nasal, correção de papada, remoção da bolsa de gordura, a cirurgia de bichectomia, né? Então a gente vê a odontologia derivando também para essa área de estética, né? Uma área interessante, uma área que proporciona para o paciente um a mais, né? Vamos dizer assim, um ganho em autoestima, né? Juntamente com o tratamento odontológico. Uma coisa que a professora falou que eu acho importante a gente assinalar, e a gente sempre leva isso para os nossos pacientes, e para os nossos alunos, é que a gente sempre trata não só de dente, mas também de gente. Então a gente enxergar o paciente como um todo, né? Nessa questão das doenças sistêmicas e da questão estética também, o que é melhor para ele naquele momento, né? Então vamos fazer um tratamento que seja não só daquele dente, mas às vezes uma correção que abranja tudo, né? Enxergar o paciente como um todo, eu acho muito importante isso, dentro da visão que a gente passa para o nosso aluno. A gente encontra mais vida, né? Inclusive, né, com a estética, né? Você passa a ser mais você, né? Você começa a gostar mais de você quando realmente está se sentindo bem com o seu sorriso, né? A sua forma de expressar, porque muitas pessoas deixam de sorrir por causa do problema estético. Né? E é tão importante gostar, né? A gente se gostar, né? Sim. Professor, Projeto Castanheira e Odontologia. O Projeto Castanheira vem levando há muito tempo já, né, essa proposta nossa social de levar o atendimento conjunto com diversas áreas, né, das instituições FINCA e Metropolitana. Não só odontologia, mas medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, todas essas áreas estão conjuntas lá. Nós, particularmente da odontologia, ressaltamos sempre no Projeto Castanheira, que é uma ação social que leva esclarecimentos com relação à prevenção, né, da saúde bucal. A gente leva a escovação orientada, aplicação tópica de flúor, às vezes alguma ação com as crianças, alguma distribuição de kits, né, de higienização. Então o Projeto Castanheira visa justamente ter esse contato mais próximo com a população, né, levar a população à saúde, né, e demonstrar para eles que é uma coisa acessível, né? Que a gente pode ter isso, né? Como eu falei anteriormente, desde que a gente tome algumas iniciativas no sentido de preservar a saúde bucal. E é importante ressaltar que todos os indivíduos, né, que a gente tem o contato no atendimento durante as ações do Projeto Castanheira, a gente faz, né, já uma triagem no próprio local e depois esses pacientes são chamados e são atendidos aqui na Clínica Odontológica da FINCA e Metropolitana. Professores, desenvolvimento da pesquisa em nossa região, que é algo tão fantástico, tão importante e que hoje a FINCA e a Metropolitana estão dando um avanço grandioso nesse processo. Gostaria também que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, nós no curso de odontologia, nós temos um grupo de pesquisa que é cadastrado no diretório do CNPq. Isso é muito significativo, né, para a pesquisa, principalmente aqui dentro da faculdade.
Então, nós temos alguns alunos que recebem bolsa para fazer as suas pesquisas e a gente tem algumas linhas, né, de projetos. Então, nós trabalhamos com a avaliação da incidência de pacientes com fissura lábio-palatina, né, no estado de Rondônia. Nós trabalhamos também com a importância de realizar o pré-natal odontológico, né, para as mulheres gestantes. E também nós trabalhamos com algumas pesquisas relacionadas à osseo-integração dos implantes dentários, que nós comentamos anteriormente. Eu gostaria só de acrescentar a nossa indexação da revista, né, da Finca, no ISBN agora, e as publicações que vão ser feitas agora futuramente vão ter esse indexador que é extremamente importante em termos de publicação científica, né? Então a gente tem um órgão de veicular e de, vamos dizer assim, de distribuir o que é feito em termos de produção científica aqui dentro, né? A nossa revista. E essa indexar, o que significa para a instituição, para a revista, professor? Bom, quando a revista ela é indexada, né, que ela tem um número, é um código que a revista recebe, ela torna uma revista verdadeiramente científica, com base científica, que pontua, por exemplo, não é qualquer artigo, qualquer pesquisa, qualquer trabalho que entra para a revista. Ela passa por todo um processo de análise, a pesquisa é direcionada para diferentes professores que vão avaliar se realmente aquela pesquisa teve um fundamento, se realmente merece ser publicada na revista. Então, traz uma valorização muito maior para a revista. Parabéns para todos nós, né? Importante, sim. Professores, e agora o vestibular agendado, né? Está aí ocorrendo o vestibular agendado, e se você quer realmente cursar odontologia na Finca ou na Metropolitana, Finca durante o dia e Metropolitana à noite, você é o nosso convidado. Só vir na faculdade, agendar a sua prova, fazer esse processo seletivo e sua matrícula no curso da Faculdade Metropolitana ou na Finca. Com certeza, estamos aqui para recebê-los de braços abertos e disponíveis para qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham. Alguma colocação, professor? Não, eu quero só ressaltar que, como a professora falou, estamos aqui de braços abertos e eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? A gente montou um curso muito bem estruturado, voltado para um atendimento geral do paciente, como eu falei, visando um posicionamento dentro das normas do MEC, que é estritamente seguidas, mas com uma visão no futuro, né? Querendo formar um profissional atualizado e um profissional que se insira no mercado de trabalho atual. Seria interessante você vir conhecer a instalação da Finca e conhecer as clínicas da Faculdade Finca e Faculdade Metropolitana, porque são poucas as clínicas igual a nossa aqui no campus da Faculdade Finca e Faculdade Metropolitana. Dificilmente, fora de Rondônia, vai encontrar uma clínica tão completa. Então, você é nosso convidado. Não precisa fazer tratamento nenhum, só venha conhecer para poder realmente ver a amplitude desse serviço, né, professor? Com certeza, né? Como o senhor falou muito bem, as clínicas são muito completas, além de ser bonitas, né? É uma clínica muito bem montada, a gente tem os equipamentos. É o que tem de mais moderno hoje em termos de tecnologia para tratamento odontológico. E isso coloca o nosso aluno, então, atualizado, né, com essas técnicas modernas, né? É preciso a gente ter um instrumental moderno para que ele tenha uma formação atual. E a gente pode oferecer isso aqui, com certeza você vai ter isso aqui. Estamos aguardando vocês aqui para o vestibular agendado, então. Chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa.
Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.